Fala galerinha do nono ano, espero que vocês estejam bem aí. Nesse vídeo a gente vai fazer a leitura, desse conteúdo aqui, desse texto, Mecanismos de Inclusão dos Negros na Sociedade, desde a abolição da escravatura até a inserção desses negros dentro da sociedade como cidadãos livres, né? Então vamos fazer a leitura desse texto e depois a gente vai fazer uma correção de alguns exercícios relacionados ao tema. Beleza? Então vamos lá. Da abolição à liberdade. Mecanismos de inclusão dos negros na sociedade. Vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, foi um marco significativo no processo de abolição da escravidão no Brasil. Essa legislação proibiu o tráfico internacional de escravos, encerrando a importação de africanos para o país. A medida visava enfraquecer a base de sustentação do sistema escravocrata, contribuindo para a diminuição da mão de obra escrava. Então, pessoal, em 1850 a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz que vai proibir o tráfico de escravos, Ou seja, esse trazer escravos da África para o Brasil para serem vendidos passou a ser ilegal. Mas esse tráfico vai continuar de forma clandestina, beleza? Aprovada em 1871, a Lei do Ventre Livre representou um passo adiante na trajetória rumo à abolição. Essa legislação determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascessem livres. Embora não tenha encerrado a escravidão de imediato, a Lei do Ventre Livre sinalizou a mudança gradual na perspectiva legal sobre a escravidão, reconhecendo a liberdade como um direito inato a certos indivíduos. Ou seja, a partir de 1871 a escravidão ainda vai continuar legalizada, o tráfico de escravos já foi proibido, mas a escravidão vai continuar sendo reconhecida dentro da lei. E 21 anos depois aqui da Lei Eusébio de Queiroz vai ser lançada a Lei do Ventre Livre, que vai dizer o quê? Quem nascer a partir do lançamento da Lei do Ventre Livre, ou seja, a partir de 1871, nasce com a liberdade garantida, ok? Só que aí essas pessoas, esses descendentes de escravos que vão nascer livres vão continuar sendo escravos também, não de forma oficial, Mas como há uma dificuldade de inserir essa galera dentro da sociedade, eles vão acabar levando um cotidiano bem parecido com o dos seus pais, beleza? A próxima lei é a Lei dos Sexagenários, promulgada em 1885, 14 anos depois da Lei do Ventre Livre. A Lei dos Sexagenários foi outra medida que contribuiu para a emancipação gradual dos escravizados no Brasil. Essa legislação concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos de idade, reconhecendo a longevidade como critério para a libertação. Embora limitada, essa medida representou um avanço no caminho para o fim da escravidão. Então, pessoal, o escravo que fizesse 60 anos estava automaticamente livre, ganhava sua liberdade. No entanto, pessoal, dentro do cotidiano dos escravos era muito difícil alguém chegar a essa idade, O ponto culminante desse processo ocorreu em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O que é essa Lei Áurea? Essa legislação, inspirada por pressões sociais e o crescente movimento abolicionista. O que é o movimento abolicionista? É o que é abolir a escravidão, acabar com a escravidão, Então essa pressão social e o movimento abolicionista vai pressionar a monarquia brasileira, que, assinando a Lei Áurea em 1888, vai oficialmente abolir a escravidão no Brasil. A Lei Áurea pôs fim a séculos de prática escravocrata, marcando um momento crucial na história brasileira. Beleza? Então, com a Lei Áurea, a escravidão está oficialmente proibida no Brasil, O movimento abolicionista, muito importante, desempenhou um papel fundamental nesse processo de transformação social. Liderado por figuras proeminentes como Joaquim Nabuco e Luiz Gama, esse movimento mobilizou a sociedade na luta pela abolição da escravidão. Através de campanhas, manifestações e debates, o movimento abolicionista contribuiu para criar um ambiente propício à mudança legislativa, ou seja, à mudança das leis e ao fim definitivo da escravidão no Brasil. Então, esses personagens como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, vão lutar pelo fim da escravidão,
E essa luta vai ser reconhecida como movimento abolicionista. Beleza? A histórica abolição da escravatura em 1888, marcada pela assinatura da Lei Áurea, representou um ponto de virada fundamental na história brasileira. Essa legislação, assinada pela Princesa Isabel, oficialmente pôs fim à instituição da escravidão, encerrando séculos de uma prática que havia moldado profundamente a sociedade brasileira. Entretanto, os desafios pós-abolição foram consideráveis. Os negros libertos enfrentaram uma série de dificuldades na sua inserção social e econômica. Né? Vai haver a questão do racismo, né, contra esses escravos. As pessoas não vão querer empregá-los, não vão querer vender terras para eles. Então, para eles se inserirem na sociedade vai ser bem difícil. Né? É uma liberdade sem nenhuma política de inclusão. A abolição, embora tenha representado um avanço significativo, não foi acompanhada por medidas efetivas de inclusão e reparação histórica, deixando os recém-libertos à mercê de estruturas sociais persistentes. Beleza? O cenário pós-abolição revelou que a sociedade brasileira ainda mantinha estruturas discriminatórias, profundamente enraizadas. As disparidades sociais e econômicas persistiram, refletindo a continuidade de preconceitos e práticas discriminatórias que desafiam a ideia de uma verdadeira igualdade racial. Então, a liberdade dos negros vai ser legalizada, mas a igualdade racial vai continuar sendo um sonho distante, né? Uma vez que os negros vão ser mais perseguidos, vão ter mais dificuldades de conseguir emprego, de conseguir oportunidades, né? Vai haver ainda essa perspectiva racial, racista, dentro da sociedade, que vai ser um grande obstáculo aí para esse grupo dentro da sociedade, dentro da história do Brasil. Diante desses desafios, os negros buscaram ativamente meios de inserção econômica, né? Muitos direcionaram seus esforços para encontrar trabalho nas áreas urbanas e rurais, buscando superar as barreiras que impediam uma participação mais equitativa na vida econômica do país. Então, pessoal, esses negros libertos, eles vão procurar emprego, né? Nas áreas urbanas, vão trabalhar nas grandes fábricas, né? Ou então empregos informais dentro do comércio local, e também nas áreas rurais, né? Principalmente fazendo os trabalhos mais pesados, os trabalhos de peão, né, galera? Vamos lá. Nesse contexto, o trabalho assalariado, agora não existe mais trabalho escravo, existe o trabalho assalariado, emergiu como uma alternativa crucial. Muitos ex-escravizados foram absorvidos como mão de obra assalariada em diversas atividades econômicas. No entanto, as condições muitas vezes refletiam as desigualdades estruturais existentes, né? Que condições, né, pessoal? Às vezes o branco vai lá e pega um cargo melhor, mesmo tendo o mesmo conhecimento que o negro, né? A questão da promoção, a questão do salário, vai haver toda uma desigualdade baseada em critérios de raça ainda, né? Isso aí vai demorar a ser superado, ilustrando um período complexo de transição e reconstrução para os negros libertos em busca de uma nova realidade pós-abolição, após a abolição, né? Após a abolição da escravatura, a falta de políticas de inclusão marcou uma ausência crucial por parte do Estado brasileiro. A transição dos libertos para a sociedade livre não foi acompanhada por medidas efetivas de integração, deixando os negros livres à mercê das estruturas discriminatórias ainda presentes na sociedade. Então, essa questão de incluir o negro dentro da sociedade era uma responsabilidade de quem? Do Estado, dos políticos, né? Do governo brasileiro. Isso aí foi desconsiderado como importante na época. A gente vai ter uma política de inclusão dos negros bem depois, né? Muitos anos depois aí, após a abolição, né? Vai ser um processo bem lento. Vamos lá. A persistência do preconceito racial foi um dos desafios mais marcantes no cenário pós-abolição. A ausência de políticas antirracistas, né? A falta de políticas antirracistas permitiu que o racismo continuasse, limitando as oportunidades do progresso para os negros em diversos aspectos da vida social, econômica
em política. Né? Então, como a gente está vendo aqui, né, apesar deles terem ganhado a liberdade, a vida dos negros não foi nada fácil no início. Né? Continuando aqui, muitos negros, em busca de oportunidades de emprego e uma vida mais autônoma, migraram para as áreas urbanas. Contudo, a inserção urbana enfrentou desafios significativos devido à falta de políticas inclusivas e à persistência da discriminação racial, resultando em condições muitas vezes precárias, né? Então, não vai haver um interesse do governo, dos políticos, de o quê? De dar uma boa moradia, de dar um saneamento básico, né? Uma rede de esgoto, ou então de garantir uma possibilidade assim, de subsistência, né? De vida mesmo desses grupos descendentes, né? Desses escravos libertos. Então, vai haver aí um racismo que a gente chama de racismo estrutural, né? Que vai dividir a sociedade em duas partes, a parte dos discriminados e dos discriminadores, né? Diante das adversidades, surgiram movimentos e associações de resistência negra. Líderes e ativistas engajaram-se na luta pelos direitos dos negros, buscando confrontar as estruturas discriminatórias e promover a igualdade racial. Esses movimentos desempenharam um papel crucial na conscientização e mobilização da comunidade negra. Então, pessoal, os movimentos negros, o movimento de consciência negra, né, vai ser muito importante para que esses direitos que o Estado, que o governo estava negando, né, a essa população sejam conquistados. Então, vai ser necessário uma conscientização aí nesse processo para que as mudanças políticas aconteçam. Manifestações culturais como a capoeira e as religiões afro-brasileiras desempenharam um papel importante na preservação da identidade negra e na resistência cultural. Essas expressões não apenas contribuíram para a manutenção das tradições, mas também tornaram-se instrumentos de resistência e empoderamento para os negros no período pós-abolição. Então, a questão da preservação cultural vai ser também uma forma de resistência dos negros, né, a esse racismo estrutural. Beleza? E agora uma parte muito importante, o processo de favelização. O que é a favelização? É quando um grupo de pessoas é direcionado a uma região mais precária, mais marginalizada, né, mais afastada dos recursos que ficam dentro da cidade, né? São as chamadas favelas, pessoal. As favelas que vão se formar geralmente às margens da cidade, né? Sempre com uma grande dificuldade de conseguir acesso aos recursos essenciais à vida, né? A assistência de alimento, assistência de saúde, de segurança, né? Tudo isso aí vai ser secundarizado, vai ser precarizado nesse processo de favelização. O processo de favelização no Brasil, especialmente nas áreas urbanas, resultou na relegação de muitos negros a condições precárias em favelas. A falta de políticas habitacionais eficazes, aliada à persistência do preconceito racial, contribuiu para a marginalização dessas comunidades, refletindo a exclusão social enfrentada pelos negros no contexto pós-abolição. Beleza? Outra coisa importante aqui é o acesso à educação. A gente vai ver o acesso à educação muito dificultado para a comunidade negra. A dificuldade no acesso à educação formal foi um desafio significativo para a população negra no período pós-abolição. A falta de investimento em escolas nas comunidades negras e a discriminação racial nas instituições de ensino foram obstáculos que limitaram as oportunidades educacionais para os negros, perpetuando as desigualdades, né? Diante das adversidades, surgiram comunidades que buscavam preservar a cultura afro-brasileira e proporcionar um ambiente mais acolhedor para os negros. Essas comunidades, muitas vezes formadas em torno de laços culturais e históricos, nas comunidades negras, desempenharam um papel crucial na resistência e na promoção da identidade negra, fortalecendo a coesão social, a integração social, né? O governo brasileiro, ao longo de décadas, incentivou políticas de branqueamento da população. Isso aqui é muito interessante, pessoal, principalmente aqui no começo
República Velha, a gente vai ter várias políticas voltadas para essa questão do branqueamento da população, que é o quê? É tentar eliminar o negro da sociedade. É tentar garantir que as próximas gerações sejam cada vez mais claras, cada vez mais brancas. Como que vai se fazer isso? Promovendo principalmente uma política de imigração, né? No começo da industrialização no Brasil, a gente vai ter uma grande demanda política, né, a favor da imigração. E como os países da Europa vão estar passando por várias dificuldades, né, a gente vai ter aí a facilitação da vinda desses europeus, né, desses povos, né, de pele branca para o território brasileiro. Para quê? Para cumprir esse objetivo de branqueamento. Qual que era a ideia? É que esses brancos se relacionassem com os negros e os filhos nascessem pardos. E os pardos se relacionassem com outros brancos e os filhos nascessem brancos. Né? Branqueamento mesmo. Incentivou políticas de branqueamento da população como uma suposta estratégia de desenvolvimento. Ou seja, a ideia do desenvolvimento, do crescimento, do progresso estava profundamente associada a uma perspectiva racial. Né? Ou seja, o que é o desenvolvido? É o branco. O que é o atrasado? É o negro. Né? Então a política de branqueamento vai estar ligada a essa estratégia de desenvolvimento que vai refletir as ideias racistas da época. Né? Essas políticas baseadas na ideia equivocada de que uma população mais branca seria mais avançada refletiram o viés racista institucionalizado, né? Ou seja, a visão racista que o governo tinha, e contribuíram para a marginalização dos negros em vários setores da sociedade. Beleza? Então existe uma dívida do governo, do nosso Estado brasileiro, com essas comunidades negras. Né? A presença negra na política foi historicamente limitada durante décadas. A gente vai ter vai ter pouquíssimos políticos negros, representantes negros, né? Dentro dos parlamentos, dentro do legislativo, dentro do executivo, dentro do judiciário. Então, nos setores de decisão da sociedade, a presença negra vai ser bem raleada. Né? Barreiras sociais e estruturais, juntamente com a discriminação racial, impediram o pleno engajamento político dos negros. A luta por representação e participação política ativa tornou-se uma batalha contínua para superar essas barreiras e garantir uma voz significativa na esfera política brasileira, beleza? Então a luta aí por uma presença maior dos negros dentro da política vai ser uma constante nesse processo pós-abolição. O movimento negro no Brasil, notadamente o surgimento do Movimento Negro Unificado, ou MNU, e outras organizações, representou uma resposta organizada e combativa contra as persistentes desigualdades raciais. Esses movimentos buscaram dar voz à população negra, destacando questões como discriminação, violência policial e falta de oportunidades, promovendo a conscientização e mobilização para a igualdade racial. Ao longo do tempo, houve avanços significativos na legislação brasileira visando a promoção da igualdade racial e ao reconhecimento de direitos. A inclusão de leis específicas voltadas para o combate ao racismo e a promoção da equidade racial demonstra uma mudança gradual nas políticas públicas, reconhecendo a necessidade de medidas específicas para enfrentar a discriminação racial. Né? Uma dessas políticas de inclusão seria aqui as cotas, né? A implementação de cotas e políticas de ações afirmativas representa uma resposta direta à desigualdade histórica enfrentada pelos negros no Brasil. O que são essas cotas, né, pessoal? Cotas em universidades, né, em redes de ensino, voltadas ao público negro, né, tentando meio que reparar todas essas injustiças históricas. Essas medidas visam corrigir as disparidades raciais, né, as diferenças raciais em diversas áreas, como educação e emprego, proporcionando oportunidades equitativas, né, oportunidades iguais e contribuindo para a diversidade e inclusão social. Beleza? A valorização e a difusão da cultura afro-brasileira tornaram-se elementos cruciais na luta pela igualdade racial. Projetos e iniciativas que promovem a cultura negra contribuem para a quebra de estereótipos,
resgatam a identidade afro-brasileira e fortalecem a autoestima da comunidade negra, desafiando narrativas discriminatórias. E aqui o último parágrafo, né? Apesar dos avanços conquistados ao longo do tempo, persistem desafios na plena inclusão dos negros na sociedade brasileira. A discriminação racial, a desigualdade socioeconômica e a subrepresentação em diversos setores continuam a ser obstáculos significativos. A superação desses desafios requer um compromisso contínuo com políticas inclusivas, conscientização e transformações estruturais na sociedade. Então, pessoal, após a gente fazer essa reflexão, né, sobre esse tema, vamos resolver aqui algumas questões que eu vou estar passando para vocês em sala de aula, né? Primeira pergunta: qual o impacto a proibição do tráfico internacional de escravos teve no cenário socioeconômico do Brasil do século XIX, né? Aqui está falando daquela primeira lei, a lei de proibição do tráfico internacional de escravos, né? Lá de 1850. Vamos lá. Se eu não me engano, a lei Eusébio de Queiroz, né? A proibição do tráfico internacional de escravos teve um impacto significativo no cenário socioeconômico do Brasil no século XIX. Com a interrupção do fluxo de escravizados africanos, a sociedade brasileira foi forçada a adaptar-se a novas dinâmicas de trabalho e a enfrentar desafios na economia, principalmente no setor agrícola, onde a mão de obra escrava era predominante. Beleza? Aqui a questão 2. Como a determinação de que filhos de mulheres escravizadas nascessem livres, a lei do ventre livre, né, contribuiu para a transformação das relações sociais no Brasil pós-abolição, né? O que a gente pode estar respondendo aqui, ó? A determinação de que os filhos de mulheres escravizadas nascessem livres foi crucial para a transformação das relações sociais pós-abolição. Essa medida impactou diretamente a estrutura familiar escrava, incentivando a formação de famílias mais estáveis, além de contribuir para a integração desses indivíduos na sociedade como cidadãos livres. Beleza? A questão 3. Qual foi o papel da lei dos sexagenários na concessão de liberdade aos escravizados com mais de 60 anos? E como essa medida impactou a transição pós-abolição? O que a gente pode estar respondendo nessa questão 3? A lei dos sexagenários desempenhou um papel na concessão de liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Porém, seus impactos práticos foram limitados, dada a expectativa de vida da época. Apesar disso, a medida representou um reconhecimento da contribuição dos mais velhos e gerou discussões sobre a necessidade de políticas para a inserção desses libertos na sociedade. A questão 4. Além da abolição formal da escravidão, quais foram os desdobramentos sociais e econômicos imediatos após a assinatura da Lei Áurea? O que a gente pode estar respondendo essa questão, galera? Após a abolição formal da escravidão pela Lei Áurea, o Brasil enfrentou desafios sociais e econômicos imediatos. A falta de políticas de inclusão, a ausência de terras para os libertos e a manutenção de estruturas discriminatórias levaram a uma transição complexa, com muitos ex-escravizados vivenciando condições precárias, né? Então, como a gente pode estar vendo aqui, pessoal, não foi nada fácil para esses escravos libertos, né, se inserir dentro da sociedade. Então, vamos à questão 5. Como o movimento abolicionista influenciou a consciência social e política do Brasil no século XIX, contribuindo para a abolição da escravidão? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? O movimento abolicionista desempenhou um papel crucial na conscientização e mobilização social, influenciando a consciência política do Brasil no século XIX. As campanhas abolicionistas, lideradas por figuras como Joaquim Nabuco e Luiz Gama, estimularam debates sobre a abolição da escravidão e promoveram mudanças na legislação. Beleza? A questão 6. Quais foram os principais desafios enfrentados pelos negros libertos na sua inserção social e econômica após a abolição da escravatura? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? Os principais desafios enfrentados pelos negros libertos após a abolição da escravidão incluíram a falta de políticas de inclusão,
a discriminação persistente, a ausência de terras e recursos, bem como dificuldades na obtenção de emprego digno, resultando em condições socioeconômicas precárias. Beleza? Aqui a questão 7. De que maneira a persistência do preconceito racial impactou as oportunidades e o acesso dos negros a direitos e recursos no período pós-abolição? Como a gente pode estar respondendo essa questão, galera? A persistência do preconceito racial pós-abolição impactou negativamente as oportunidades e o acesso dos negros a direitos e recursos. A discriminação no emprego, na educação e em outros setores limitou a ascensão social, perpetuando desigualdades no acesso a benefícios e oportunidades. Beleza? A questão 8. Como a migração de muitos negros para áreas urbanas em busca de emprego influenciou a configuração demográfica e econômica nas cidades brasileiras pós-abolição, né, aquela questão da favelização, a migração dos negros, uma sugestão de resposta, né? A migração de negros para áreas urbanas em busca de emprego influenciou a configuração demográfica e econômica das cidades pós-abolição. Contudo, essa transição também expôs os negros a condições de vida precárias em favelas, refletindo desigualdades estruturais. Beleza? Aqui a penúltima pergunta. Qual foi o papel do trabalho assalariado na reconstrução da vida dos ex-escravizados e na transformação do mercado de trabalho no período pós-abolição? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? O trabalho assalariado desempenhou um papel fundamental na reconstrução da vida dos ex-escravizados e na transformação do mercado de trabalho pós-abolição. Muitos encontraram um emprego como trabalhadores assalariados, embora ainda enfrentassem condições desfavoráveis e baixos salários. Né, pessoal? E aqui a última questão, pergunta 10. Em que medida o surgimento do movimento negro unificado e outras organizações de conscientização, né, conscientização racial, impactou as lutas por igualdade racial e justiça social no Brasil? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, né, galera? O surgimento do movimento negro unificado e outras organizações teve um impacto significativo nas lutas por igualdade racial e justiça social no Brasil. Esses movimentos desempenharam um papel crucial na conscientização, na denúncia da discriminação e na promoção de políticas afirmativas para combater desigualdades históricas. Beleza, pessoal? Eu estou meio escuro aqui na câmera, esqueci de acender a luz, mas o importante é que o conteúdo está claro aí na tela para vocês. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês, que vocês possam usá-lo da melhor forma possível. Qualquer dúvida, eu vou estar presente com vocês aí na aula, nas terças e quartas, né? Contem comigo sempre e tamo junto. Vamos nos conscientizar aí, entender mais sobre esse assunto, né? Da inserção do negro na sociedade, do período abolicionista, né? Do racismo estrutural, que são temas muito importantes aí para a gente entender a sociedade. Valeu, forte abraço!